E aí galera, quando falamos sobre o Super Choque, logo vem à mente aquele herói com poder muito versátil relacionado à eletricidade, mas é muito mais complexo, como por exemplo a capacidade de eletrificar a ligação molecular para impedir que alguém se torne intangível, ainda mais porque é muito bom no que faz, e por isso tem mostrado muita coisa legal ao longo da história. Como parei para reler seu quadrinho dos Novos 52, separei momentos interessantes para a gente conhecer mais o personagem. Inclusive, na época desse quadrinho, ele tinha apenas 16 anos e dizia que já atuava como herói há 2. Então o rapaz realmente é um gênio e se tornou um dos maiores defensores da Terra muito cedo. Isso sem contar que fisicamente é muito habilidoso, possuindo excelente equilíbrio, habilidade em combate e mais. Seu dom o torna resistente a ataques telepáticos, mas sem muita enrolação, vamos direto ao ponto. Visão do campo eletromagnético. O primeiro capítulo começa com ele descrevendo seu dia. Só passou 15 minutos no trabalho e já teve que se trocar, colocando traje de herói, e como todo mundo teve que correr do laboratório devido ao ataque, foi fácil sair sem que percebessem. Durante um ataque do Mancha Solar que parecia sem controle, Virgil teve que lidar com a ameaça e, ao mesmo tempo, salvar as pessoas que estavam ao redor. Mas como nem sempre tudo sai como esperado, toda a tecnologia ao redor foi danificada. O vilão foi descrito como um ser humano comum, usando um traje de proteção de plasma projetado para lugares de difícil acesso, mas com a carga extremamente desequilibrada. Pouco depois de resolver o problema, o herói quis saber o que estava acontecendo, mas o Mancha foi atacado por alguém de longe, e se não fosse pelo próprio campo ao redor do corpo, o Super Choque também seria atingido. Foi aí que explicou que nunca deixou ninguém saber, mas se concentrando pode ver uma ampla gama do espectro eletromagnético, incluindo ultravioleta, o que é meio que forçar os olhos para focar, e foi assim que ele começou a investigar de onde partiu o ataque. Pulso eletromagnético. O quinto capítulo começa com uma luta no ferro velho do Piranha, com a situação nada favorável. A última coisa que o Super Choque se lembrava era de lutar contra vários inimigos, e que um deles parecia meio que uma cópia sua. Mas para o azar dos oponentes, um campo de força magnético transformaria o fluxo de uma corrente em um condutor, e no fim das contas teve total controle sobre os inimigos, saindo da água como um verdadeiro mestre do magnetismo. Pouco depois dele ter pesadelos, a família do herói acordou porque sua irmã foi sequestrada. Um dos medos de vários heróis, porque sabem que vilões quase sempre vão tentar usar pessoas próximas para alcançá-los de alguma forma. Então ele imaginou quem seria e foi direto para um tipo de base onde criminosos trabalhavam como um tipo de cérebro por trás dos recentes acontecimentos. Depois de um diálogo, realizou um vigoroso pulso eletromagnético para danificar toda a tecnologia e nocauteou a galera toda de uma só vez. Até o momento, não sabemos quais os reais limites do herói com relação a isso, mas aparentemente, quanto mais energia tem, mais pode expandir sua área de alcance. Só temos que lembrar que não está livre dos efeitos colaterais, porque dá uma baita dor de cabeça. Invisível. O capítulo 7 começa com o Virgil comentando que ainda tem 16 anos, mas faz isso há muito tempo. Ou seja, apesar de muito novo, está acostumado com missões para salvar o máximo de pessoas possível. Também comentou sobre as coisas que acontecem de repente e que se perguntassem a ele qual seria a parte mais chamativa do dia, dificilmente imaginaria que seria lutando contra robôs furiosos. Ainda mais porque nunca se sabe como isso vai acabar. Foi aí que mostrou uma habilidade muito útil contra quase todo tipo de tecnologia. Se enviar uma descarga de baixo nível através do uniforme, se torna invisível para a maioria das câmeras de segurança e por isso pode caminhar à vontade por muitos lugares. Nesse caso, foi quando vestiu o traje e ajudou a apagar o incêndio, conter o ataque dos robôs de guerra e ajudar o doutor a descobrir mais detalhes sobre o porquê da sua irmã ter sido clonada. Eletroímãs. Ainda no capítulo 7, enquanto corria pelo prédio tentando dar um fim na confusão, decidiu se tornar visível novamente e chamar a atenção dos robôs que o identificaram como uma ameaça que devia ser neutralizada.
De acordo com o Super Choque, lutar contra eles foi difícil porque o ambiente não era favorável. Uma câmara de teste para armas baseadas em partículas, então não tinha nada para explodir, e a ideia foi justamente pensar pequeno, usando pouca eletricidade para que os oponentes se tornassem eletroímãs e desabassem sobre eles mesmos, sobrando apenas amontoados. Ou seja, as peças se juntaram de forma que não podiam mais se separar e por isso ficaram imóveis. Poucos minutos depois, deu de cara com alguém que aparentemente podia alterar sua densidade molecular para atravessar objetos sólidos. Na verdade, era alguém se chamando de Mestre da Densidade, que não parecia parar por nada. Então o herói decidiu usar um pouco de ciência e eletrificar a ligação molecular do seu oponente, impedindo de usar as habilidades de intangibilidade. E para terminar, temos os campos de força, que usou várias vezes ao longo dessa HQ, mas destaco o segundo e o terceiro capítulo, porque me chamou bastante atenção, e dá pra gente ver que essa mente genial não depende apenas da agilidade em combate, porque possui outras formas de defesa. Depois de sair da escola, o herói foi em direção a uma perseguição. Os suspeitos estavam armados e se dirigiam diretamente para a Rua 48. Ele explicou que devia ficar descansando depois de ter machucado o braço, mas não tinha como ignorar, porque naturalmente consegue captar a frequência da polícia. A luta se seguiu no alto dos prédios da cidade, e claramente as gangues aprenderam com os erros do passado, encontrando formas de anular os ataques do Super Choque, e por isso a luta foi bem acirrada. Já no terceiro capítulo, a polícia apareceu e avisou que se não largassem as armas, iriam atirar. Os campos de força entraram em ação para defendê-lo de todas as direções, e ele mesmo destacou que com certeza possuem muitas utilidades. Apesar desse quadrinho não mostrar grandes campos de força, em HQs mais antigas tivemos demonstrações que indicam que o Virgil também controla o tamanho à vontade. Mas e aí galera, curtiram o vídeo? Se sim, não esqueçam de deixar aquele like, se inscrever e ativar o sino das notificações para não perder os próximos, e também porque ajuda muito no crescimento do canal. Fazia tempo que eu estava querendo enviar um vídeo do Super Choque, porque com certeza é um dos heróis que mais marcaram minha infância. Podem deixar suas sugestões, porque estou sempre de olho, e assim fica mais fácil saber o tipo de conteúdo que querem por aqui. E para quem quiser me seguir nas redes sociais, é só pesquisar pelo @denostalgico. Uso o mesmo endereço em todas elas, então é bem fácil me encontrar. Até o próximo!